Paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição número 5, uma lição maravilhosa. Você que já aprendeu sobre o nosso Deus Criador, também você que já aprendeu sobre o seu corpo, a máquina é uma máquina perfeita, e hoje nós vamos saber a parte interna desta máquina perfeita, que é a imagem e semelhança de Deus. E nós vamos ver através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque o Senhor, Ele não nos deixa sem respostas, né? Ele não deixa. Se você é curioso, se você quer saber, se você quer responder com argumentos, né? Na Bíblia tem tudo isso. Questionamentos sobre o que eu sou, o que eu estou fazendo, por que eu fui criado, para quê. Tudo isso são questionamentos do ser humano, todo ser humano. Uns são mais, outros menos, mas é normal, né, neste questionamento. E olha que a Bíblia diz que nós somos, diante de Deus, nós somos como um verme, como um gafanhoto, né? A nossa aparência de barro, nós somos assim bem minúsculo mesmo, mas na verdade somos grandiosos, de maneira grandiosa fomos criados. Sabe por quê? Porque grande é o nosso Deus. Ele é um Deus grande, um Deus poderoso, não há medida, não há altura, não há profundidade, não há expressão humana para dizer o tamanho de Deus. E isso que nós vemos através da palavra do Senhor. Bem, e claro, hoje nós vamos falar sobre ser feito à imagem e semelhança de Deus. E sabe, é algo assim que às vezes não paramos para pensar, né? Mas vamos ver aqui o que a Bíblia diz e o que a Bíblia diz sobre o ser humano, né? Em Gênesis 1:27, diz que Deus criou o homem à imagem de Deus, e macho e fêmea o criou. O Senhor deixa claro quanto à criação, quanto o homem e a mulher também. Nós também vamos ver nessa lição, sabe? Aqui em Gênesis, no capítulo 5, verso 1, diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E então, essa semelhança somente o ser humano tem. E o homem, ele é dotado de corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, a alma é vamos dizer assim, nosso intelecto, a nossa razão, né? A emoção, a volação, tudo ele vem da nossa alma. E o espírito é a parte que veio de Deus, né? O fôlego de vida. E quando nós morremos, ele volta para Deus. E aí que nós vamos ver aqui também. Eu quero aqui, ele diz assim: e o Senhor, quando o Senhor nos deu do seu Espírito, o Senhor nos deu sabedoria, nos deu capacidade de administrar, nos deu poder. Todo ser humano, ele tem qualidades, atributos para viver e administrar nesta terra. Tudo que tem aqui, né? As plantas, os animais, os peixes, as aves, tudo. Deus deu poder para o homem, né? Está na Bíblia. E aqui no Salmo 8, verso 6, diz assim: fazes com que ele tenha domínio
sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Então, o Senhor, Ele colocou na criação toda a administração do meio em que vivemos nas mãos do homem, né? E mais aqui também no Novo Testamento, em Tiago, diz assim: toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Aqui, Tiago, ele já fala sido domado, já comprovado o ser humano ter este poder. Bem, e assim nós fomos vendo a condição do ser humano, a minha condição e a sua. E você, adolescente, você está num período de descobertas, de conquistas, de sonhos, de, vamos dizer, indagações. E isso é muito bom, porque você, através desta aula, com certeza, você vai ver você mais importante, mais precioso. É assim. A Bíblia, ela reflete, nos faz refletir a glória de Deus. Em Jó, no capítulo 32, o verso 8, diz: mas é o Espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimentos. Viu? O sopro de Deus, né? Eu tenho um apanhado de versículo que eu gostaria. Provérbios, capítulo 20, o verso 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nós somos, parte de nós veio de Deus. E isto é um prestígio, porque o ser humano, a Bíblia diz que nós somos as primícias da criação. É a criação, né, com mais privilégios, né? Então, o ser humano, ele é, aos olhos de Deus, ele é um projeto de grande valia. Todo o universo é projeto de Deus, mas o homem, Deus deu o poder para administrar, né? Hoje nós vemos pessoas estudando, cientistas, e querem descobrir todo o universo, as galáxias, os planetas, e isso é do ser humano. Deus dotou o ser humano, a sabedoria do homem vem de Deus. Então, você foi feito com a imagem e semelhança de Deus, porque nenhum outro ser, ele é dotado de administrar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Somente o homem. E essa capacidade veio de Deus. Deus, ele como que eu posso dizer? A imagem e semelhança está dizendo que o Senhor nos dotou de atributos que Ele tem. Isso, de qualidades. Nós não somos deuses, não é isso que eu quero dizer. Porque tem qualidades, atributos, né, podemos dizer, que Deus tem. E nós também temos, né? Mas tem qualidade que só Deus tem, né? Onisciência, onipresente, imutável, infinito, esse só Deus tem. Mas nós temos também atributos, e aí nesses atributos é que nós trabalhamos por causa do pecado. Hoje nós temos que escolher, né? Qual atributo que eu quero?
Senão, se você não ter a escolha, não ter o desejo de ser bondoso, de ser benigno, né? De ser amoroso, então, com certeza, não terá atributos que o Senhor tem, né? Bem, a nossa aula de hoje é muito interessante, porque nós estamos falando sobre a ciência, né? Nós estamos falando sobre a Bíblia e a criação, e o ser humano. Nós vimos na aula passada a máquina perfeita, e isso é para a gente valorizar o teu corpo. A máquina perfeita, o ser humano que tem 10 trilhões de células, né? Vários sistemas, todos os sistemas no nosso organismo, ele trabalha simultâneo, eles trabalham tudo havendo uma harmonia. O sistema, vamos dizer, digestivo não atrapalha o circulatório, e assim o nosso corpo trabalha, né? Há uma harmonia para o bom funcionamento do nosso corpo. E isso é maravilhoso, né? Isso é para que eu e você entenda que essa máquina complexa, perfeita que Deus fez, você acha, olha só, a Jane quer só lembrar um pouquinho, porque o nosso corpo, ele tem umas coisas que para eu poder falar, eu tenho que lembrar vocês, talvez vocês já falaram na aula passada, né? O nosso corpo tem vários sistemas, como eu já disse, e eles trabalham em harmonia. O sistema circulatório, então só as veias, né, e artérias do nosso corpo tem a média de 97 mil quilômetros. Daria para dar 2,5 voltas no planeta Terra. Bem, e o nosso sistema sensorial, tudo aquilo que nós sentimos, né? Que é a visão, gustação, tato, paladar, audição. Bem, e o sistema nervoso, eu não poderia deixar de falar do sistema nervoso, porque um óvulo fecundado, 3 meses de gestação, o encéfalo já envia mensagem, já tem cérebro. Olha que coisa linda, olha que máquina maravilhosa. E olha que a Bíblia diz, lá no Salmo 139, no verso 14, que diz que fomos criados de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Então, e ainda o verso 15 diz que o Senhor já o via quando ele estava ainda sem forma. E já estava escrito no livro do Senhor, sabe? A onisciência de Deus. Ele vê você antes de nascer e todo o seu viver. Por isso, ele proporciona a você a ir aprendendo, para que você faça as escolhas, para que você seja preparado para ser um cidadão do céu. Olha, adolescente, você vai à escola secular para ser um cidadão brasileiro. Você aprende a ler, estudar, escrever, você aprende as leis do país, você aprende uma profissão, porque você precisa viver, se manter, né? Para ser um bom cidadão. Um bom cidadão, ele tem um serviço, ele tem uma moradia, ele vive numa sociedade. E espiritualmente também, você precisa aprender a palavra de Deus. Existem as leis da palavra do Senhor, os podes e os não podes, né? Os sinais, vermelho, amarelo e verde, e tudo isso te preparando para ser um cidadão do céu. Então, adolescente, que hoje você veja que você é uma máquina perfeita, feita de, vamos dizer assim, complexidade. Agora me responde, você, criado com algo tão grande, tão grandioso, tão lindo, será que é para daqui a 80 anos virar terra? Daqui a 80 anos virar pó? Só isso que Deus tem na sua vida? Não.
Agora, uma coisa eu posso te dizer, Satanás está trabalhando dia e noite, porque a Bíblia diz que ele não dorme, para fazer você ver o contrário, para dizer que você não vale nada. Hoje há tantos casos de depressão, de suicídio, há tantos casos de pessoas se mutilando, adolescentes, crianças se mutilando, porque Satanás está entrando na mente de vocês, tentando fazer você falar para vocês que vocês não valem nada. Mas hoje a palavra de Deus não é a tia Ney que está dizendo, a Bíblia está dizendo que você é precioso, você é menina dos olhos de Deus. E Deus tem um projeto na sua vida. Deus quer preparar você para morar no céu. Mas Deus quer preparar para você aqui na terra ser luz de Deus. Tem um versículo aqui que diz que você é lâmpada de Deus. Eu não marquei. E aqui, ó. A tia Ney não marcou o versículo aqui. Mas tem um que diz que você é a lâmpada, tá? Quer dizer o quê? Que quando as pessoas olham para você, eles veem o Deus que você serve. Ele vê o padrão de vida. Ah, esse adolescente, às vezes vamos usar uma expressão, ele é crente. Ah, mas ele, olha, pode confiar, ele fala a verdade. Olha, ele é um menino decente. Se alguém falar mal de você, o que você faz vai dizer assim, não, ele não faz isso. Estão falando isso dele, mas não é verdade. Isso é ser lâmpada, isso é ser luz, isso é brilhar Deus. Então, o inimigo está lutando, sabe? Satanás, ele é astuto. Ele enganou Eva, ele distorceu o que Deus falou ali no Jardim do Éden, causou um dano em toda a raça humana, né? O ser humano. Mas Deus, ele, na onisciência, ele não foi pego de surpresa. E Deus não desistiu. Olha que lindo. Sabe, às vezes eu falo para as crianças, mas se eu era só um bonequinho de barro, por que não jogou e não fez outro? Não é mesmo? Mas o Senhor, quando Ele moldou você do pó da terra, já era projeto precioso. E ali quando Ele soprou nas narinas, veio a fundamentar o projeto dele. E aí o ser humano foi dotado de livre-arbítrio, de consciência moral, de imaginação e muitas outras coisas. Deus te dotou de qualidades que você pode hoje escolher o que é certo e o que é errado. E por causa dos que escolhem certo, o Senhor não desistiu do ser humano. Então, creia na palavra de Deus. Creia nos teus conselheiros, teus professores, pastores, homens de Deus que estão aí ao teu lado para te ajudar. Viu? Sei que você está numa idade que tudo você leva na brincadeira, dá risada. É verdade, eu sei disso. Mas tem um momento de reflexão. Você já tem consciência do que é certo e o que é errado. E Deus está trazendo hoje a sua memória que você é precioso. Só que tem uma coisa, adolescente. Tem uma coisa. A sua escolha, ela traz os seus benefícios ou os seus malefícios. E essa idade, falando agora do mundo aí fora, está sendo o filé. Sabe? O filé para as drogas, o filé para a depressão, o filé para o homossexualismo. Satanás está vendo que é uma idade que... porque antigamente, na minha época, a gente se via assim mais independente dos pais quando era jovem, né? 15, 17 anos, 18 anos. Hoje, com 10, 12 anos, ele já disse que ele quer sair sozinho, já quer ir numa festa sozinho, já se acha autossuficiente e está sendo presa fácil, sabe? O Senhor me mostrou nessa noite, é como se tivesse com um escorpião dentro do corpo. E eu quero dizer para você, adolescente, essa idade, se apegue com Jesus, sinal amarelo na sua vida.
É um tempo de descobertas, mas é um tempo de perigo. Seja vigilante. O Senhor te ama muito. Você é precioso e tudo que é precioso é desejado. Satanás quer saquear a sua vida, quer deixar você lá na sarjeta, quer fazer dos adolescentes drogados, quer fazer do adolescente... Pensa que humilhação, um ser humano homossexual, uma lésbica. Satanás dá risada dessas pessoas. Ele faz e depois ele zomba. É a maior humilhação do ser humano. E Deus está falando hoje para você. Tenha a mente de Cristo. Encha. Você sabe que tem algo que o Senhor nos manda. É ser cheio do Espírito Santo. É uma ordem. Se você não está sendo cheio do Espírito Santo, você está pecando. Eu também. Todos nós também. Seja cheio. Às vezes nós olhamos, aquele ali fez isso, é pecado, aquele lá fez isso, é pecado. Mas também é pecado não ser cheio do Espírito Santo. Deus quer trazer para a sua vida o brilho da glória dEle. E sabe, por mais simples, do mais humilde, vamos dizer, humilde no conceito de valores monetários, pode ser o adolescente rico, o adolescente pobre, o adulto rico, o adulto pobre. Deus os fez os dois. Sabe o que quer dizer? Você pode não ter dinheiro, mas você é precioso aos olhos de Deus. Não deixe Satanás roubar a sua vida. Não abra a porta. Sabe, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas que Satanás está ao derredor. Daí você pergunta, Martianei, então o diabo pode com Satanás? Não, mas são as próprias pessoas que dão legalidade para Satanás. E esse livre-arbítrio, os anjos podem te guardar, mas eles não podem te impedir. Aí é a sua escolha. Se você escolhe obedecer, ele está. O Salmo 33 diz que os olhos do Senhor vê todos os moradores da terra. Mas no mesmo Salmo, outro verso diz, mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e os guarda. Creia. Creia no amor de Deus. Creia na morte de Cristo, o maior preço. Você é comprado. Você não existe por acaso. Além de ter feito com grandiosidade, além do pecado causar destruição, você foi comprado, você foi remido, resgatado, foi trazido de volta para o Senhor. Um alto preço com a morte de Cristo. Não abra mão da sua salvação. Seja curado hoje deste mal que está lastrando a mente dos nossos adolescentes. Seja curado. Como que você é curado? Quando você vê o que você é grandioso, valioso, precioso aos olhos de Deus. Que você não está aqui por acaso. Você não surgiu de uma explosão. Você também não veio hoje de uma maneira grandiosa porque você veio de algo inferior, do macaco. Eu era do macaco, não tinha emoção, não tinha razão, mas foi evoluindo e hoje eu sou essa máquina perfeita. Não, é mentira de Satanás. Então, eu quero dizer para você que na sua vida diga não, olha, use o semáforo na sua vida, o vermelho, diga não. Mas sabe quando que você vai conseguir dizer não? Quando você diz sim. Sabe, quando você diz sim para a oração, para a palavra, para a adoração ao Senhor, para querer Deus. Quando você diz sim, sinal verde, aí você tem condições de dizer não para o pecado, para as armadilhas. Você vai ter discernimento dos perigos que estão à sua volta. Deus te criou. Você, adolescente menino, você é uma adolescente menina.
o Senhor, quando criou o homem, quando criou a mulher, a Bíblia diz que os abençoou e disse: sejam fecundos. Deus criou você, menino, você, menina, para se casarem, para terem filhos. E Satanás, o pai da mentira, diz que hoje família, homem e adota criança é uma família. Mulher com mulher e adota criança é uma família. Mentira, mentira. Olha, o homem, ele tem um DNA. A mulher tem outro DNA. E o DNA do homem com o DNA da mulher complementa para produzir perfeitos. A Tia Ney vai mostrar, vai falar. O DNA do homem, eu não sei se você já ouviu, eu creio que sim, porque ultimamente nós temos falado isso nas nossas aulas. O homem, o DNA do homem, ele é XY. O DNA da mulher é XX. E quando a mulher e o homem que tem órgãos, o sistema reprodutor, né? O sistema reprodutor do homem é diferente do sistema reprodutor da mulher. Mas quando eles se relacionam e fecunda o óvulo, então do homem vem um DNA e da mulher vem um DNA. Da mulher ela é XX, então sempre vai vir X. Do homem é XY. Então, se do homem vier o DNA X, então vai nascer uma menina, porque fica X e X. Se vier, aí da mulher vem o X, aí se do homem vier o Y, é XY. Então vai nascer um menino. Adolescente, Deus fez de você uma máquina para criar vida. Olha só a profundidade, tá? Olha só a profundidade. Por isso, sabe, ame os seus adolescentes, seus menino e menina, sejam bons amigos, respeitem mutuamente, tá? Tudo bem que vocês têm uma idade de ficar zombando, rindo e brincando, mas tenha respeito mútuo um pelo outro, e pelas meninas e as meninas pelos meninos, porque aí fora, hoje tá guerra dos sexos. O homem, a mulher querendo conquistar patamares, e aí tem se dedicado, tem deixado, muitas mulheres deixou o seu lado de ser mãe, dona de casa, não, mas enfim, só que agora o homem está sendo usado por Satanás para matar. Quantas mulheres sendo mortas, né? Então, nós precisamos ter este cuidado, precisamos entender o valor da mulher, o valor do homem, né? A Bíblia mostra também que o homem e a mulher, quando casam, se tornam um. Então, não era para um querer matar o outro. Você quer matar você? Não é assim. A gente ama a gente, né? E cuida da gente. Assim também nós temos que cuidar do nosso semelhante, do nosso, ali, esse casado seria do seu esposo ou da sua esposa. Mas isso Satanás tem destruído, porque ele o alvo dele é destruir a família, o projeto de Deus. E isto é o que hoje nós precisamos que os nossos adolescentes entendam, que você é uma máquina perfeita, que Deus tem projeto na sua vida, Deus quer usar você, tá? Deus quer usar você, Deus te deu poder, deu autonomia para você ser um homem, ser forte, o homem tem a força, a mulher tem uma maneira de administrar as coisas, tudo dons que Deus deu para o homem e para a mulher, tá bom? Mas sabe, o mundo hoje está cheio de atrações, as mídias sociais estão levando as pessoas, seduzindo as pessoas, roubando
roubando o tempo das pessoas, entulhando as mentes. E hoje o que acontece? A pessoa se enche de tantas coisas, vê tanta perfeição pela internet, e ali começa o conflito de querer ser igual a fulano, igual a Beltrano, e às vezes acaba todos doentes, em depressão, e aí está um perigo muito grande. Você está no mundo, adolescente, mas você não é do mundo, viu? Porque no mundo, o que tem lá são obras da carne, são atrações dos olhos, e também são, como vamos dizer ali, nutre o ego. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para nós, olha só, tudo que há no mundo, as obras, aqui diz assim, ó, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que procede do mundo, né? Não procede do Pai. Essas coisas que tem no mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo. Você está aqui, mas você não pertence a este mundo. O seu alvo é o céu. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. É o seu tempo de escolha, de decisão. Seja um adolescente sábio, viu? Seja um adolescente sábio. O que quer dizer um adolescente sábio? Aquele que escolhe Deus. Olha, o Salmo 14 diz assim, o nécio, ele não investiga, ele somente diz não a Deus. Isso a Bíblia está chamando de nécio. Nécio quer dizer louco, mas o sábio, ele conhece o caminho, ele conhece, ele vai discernir aquilo que é de Deus e o que não é. Mas quando você está alinhado com a palavra do Senhor, em oração, em vigilância. E esta é a minha lição de hoje, tá? Que o Senhor possa falar no seu coração. Deus abençoe a sua vida, adolescente. Deus abençoe a sua família, os seus pais, se tem irmãos, os seus irmãos. Deus abençoe os seus líderes, viu? Seja vigilante e ame a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. É o que eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.